Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 25 de julho, estamos na 16ª semana do Tempo Comum e hoje a igreja celebra a festa do apóstolo São Tiago. Meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximaram-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa de um grande apóstolo, São Tiago, um daqueles que também foram um dos discípulos mais próximos de Jesus. Nós escutamos aqui ele, irmão de São João, um dos filhos de Zebedeu. Sabemos que em alguns momentos culminantes, Jesus levava 3 discípulos. Esses estavam incluso Pedro, João, muitas das vezes Tiago, outras vezes outros discípulos. Nós percebemos essa familiaridade com o Senhor. E também nós temos esse episódio muito interessante que está no trecho do Evangelho de hoje, que é esse pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Nós percebemos que nesse momento do ministério público de Jesus, a família de Zebedeu seguiu Jesus, não só os filhos, mas também os pais de Zebedeu também participaram de um modo frequente dos acontecimentos ali, daqueles momentos onde Jesus manifestou o poder, a sua graça através dos seus atos e palavras. E nós temos esse pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, uma certa preocupação de mãe, mas a realidade que Jesus pergunta: podereis beber do cálice? Ou seja, participar da missão, se unir à realidade redentora, colocar a sua vida de um modo configurado com o mistério pascal de Cristo. E de fato, queridos, o serviço que os apóstolos fazem a nós é esse. Eles são o grande vínculo de autenticidade para que a igreja, e quando eu falo igreja, não somente a instituição, mas cada alma batizada, possa ter esse vínculo fiel, esse vínculo originário, genuíno, com o mistério da salvação de Deus, que se manifesta na Páscoa de Jesus Cristo. Aquilo que os apóstolos nos trazem, o testemunho apostólico é esse, porque eles são as testemunhas oculares, eles viram, ouviram, tocaram, experimentaram e anunciaram. E aquilo que eles anunciaram é a realidade mais autêntica. Toda vez que a igreja celebra uma festa de um apóstolo, ela está celebrando a autenticidade, porque uma das notas da igreja é ser fundada pelos apóstolos, uma igreja apostólica.
apostólica. E isso é uma realidade que tem o significado da originalidade, da realidade genuína e também desta missão da igreja de estar enviada para manifestar a salvação. A igreja está no mundo para servir ao mundo da salvação de Deus, não de outra coisa. A igreja está no mundo, ela é serva da verdade e ela oferece, ela testemunha ao mundo a realidade autêntica da salvação. Por isso que a igreja é sacramento da salvação de Deus. E como que eu e você vivemos essa realidade da salvação de Deus? Nos configurando, nos unindo ao cálice do Senhor. É o que Jesus diz: vós bebereis, mas a realidade só o Pai sabe, mas vós bebereis, vós vos unireis à minha salvação. E como nós nos unimos à salvação de Deus? Não é uma realidade etérea, ideal, é algo vivencial, existencial, como tudo na vida espiritual, na vida de fé. Jesus diz: eu vim para servir e dar a minha vida por muitos. Lembrando sempre que o serviço em Jesus não é só fazer algo, é dar a vida. Por isso, nesse dia do apóstolo Santiago, peçamos a intercessão dele para que sempre mais, seja na nossa vocação, seja naquilo que o Senhor nos chamou a viver, nos nossos ministérios, no nosso dia a dia, que sempre possamos estar dispostos a oferecer a nossa vida, a perdê-la para ganhá-la, a dar tudo para receber tudo de Deus. Que Deus nos abençoe e São Tiago interceda para que a nossa caminhada possa ser sempre um testemunho de salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.